Então, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, ligar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos em seu santo nome. Agradecendo por mais um início de um novo livro. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos convivendo, trocando experiências. Obrigado por toda a ajuda, toda a intuição. Obrigado pela oportunidade de reencarnação, de evolução, de convívio com todos. Continue iluminando a todos nós desse planeta, para que possamos enfrentar os desafios da nossa jornada diária. Obrigado aos nossos amigos e ilumine os nossos inimigos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a pedido do Celso, então, já abriu o Evangelho no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Ponto de vista. A ideia clara e precisa que se fala da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem em breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais de indiferenças do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Muito bem. Pela síndrome. Eu aconselho que vocês, e nós, né? É que eu já li, mas é uma passagem assim, bem extensa, né? Mas se vocês puderem ler depois, é o ângulo de vista com que a gente vê a vida. Quando entrei aqui, eu estava ouvindo a Francisca falar sobre os problemas da casa dela, né? E eu vi que quando ela tratava do assunto, ela estava colocando, né, as dificuldades, mas em momento nenhum, assim, eu vi ela desesperada. Então eu pensei assim, mas você sabe que a doutrina espírita sempre ela ameniza a nossa forma de enxergar a vida, né? Estava vendo isso justamente porque eu tinha lido esse trecho aqui. E o estudo da Gênese, né, é o aprofundamento de uma visão que a gente precisa ter mais ampla, porque se a gente pegar a Gênese lá que está na Bíblia, os 7 dias da criação, eu vou perguntar para vocês, né? Perguntar para vocês. É mentira aquilo que está escrito lá? Os 7 dias da criação? Né? Então, aquilo lá é profundo. Só o problema tudo é que a gente não pode levar assim ao fundo a letra, né? Mas quando a gente sabe interpretar o que está escrito ali, é importantíssimo para nós, né? Porque a gente começa a ter uma visão muito mais ampla da vida, como tudo nasceu, né? Então, como é que nasceu esse livro, a Gênese? O livro, estou falando do livro, não a Gênese, né? Como é que nasceu o livro, a Gênese? Só um minutinho só. Eliana, Eliana? Eliana, tira o cheiro aí que você fez sem querer.
O que que ela fez? Ela clicou no share screen, ó, tá vendo que a tela É. tá. Ela fez alguma coisa lá. Será que ela está ouvindo? Aí. Pronto. Ok, continua. Então, Desculpa. ai, 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 Eliana. Então, como é que nasceu? Ó, como é que nasceu o livro Gênesis, né? Então, se a gente pegar o livro dos Espíritos, está dividido em 4 partes, não é isso? 4 livros. Verdade ou mentira? Verdade, verdade, verdade. Então, o primeiro livro, no resumo dele, ele trata das causas primeiras ou primárias. O segundo livro, no livro dos Espíritos, o mundo espiritual, e o último livro das esperanças e consolações. A Gênese, na verdade, ela é uma expansão do primeiro livro, que é Causas Primárias. Kardec pegou essa primeira parte e montou uma forma de ele esclarecer muito melhor o que estava já ali no Livro dos Espíritos. Assim como a segunda parte do Livro dos Espíritos nasceu. O que apareceu aqui? Tem um negócio meio esquisito aqui. Assim como na segunda parte é relativa ao livro dos médiuns, mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Leis Morais está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E Esperanças e Consolações está ligado ao céu e inferno. Então, esse livro nasceu justamente para explorar mais essa parte primeira, que são as causas primárias, que está no Livro dos Espíritos. Só estou repetindo para quem sabe, mas quem não sabe já fica sabendo, né? Então, o Livro dos Espíritos agora está sendo espelhado. Nossa, a internet tá ruim, né? Tá todo mundo aí. Está acontecendo. Na literatura hebraica, quer dizer, no princípio. No princípio, né? Só que aí tem um negócio, no princípio. Quando a gente fala assim, no princípio, né? Se é na questão aí de... Nós estamos falando vamos dizer assim, da criação de Deus, a Gênesis está no princípio, né? Então, quer dizer que Gênesis, no fundo, quer dizer que existe um projeto para nós, né? Nós estamos já, vamos dizer assim, já num projeto mais na parte do processo mais adiantado, né? Desse projeto. E isso está embutido na Gênese. Agora, eu não sei se o Lourenço pode colocar aí o início do livro. Para a gente fazer uma pequena leitura. Ó, tá aí, tem. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aí ele dá 3 frases aí. A primeira frase: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. Bom, todo mundo já sabe disso, eu sei que a gente está só repetindo, mas que a força dessa doutrina, porque ela não está baseada em 1, 2 ou 3 pessoas, ou 3 espíritos, ou 3 cabeças, né? Ela é um conjunto de espíritos, né? Que tiveram uma concordância no seu pensamento, nos seus estudos, né? Na sua forma de viver, na sua sabedoria, né? Olha a segunda frase. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza.
Ou seja, a gente pode ler lá na Bíblia os 7 dias ali. Mas a ciência já falou assim, mas aquilo lá não pode ter acontecido daquela forma ali, não, né? Mas nós estamos aprendendo a entender como é que a gente transforma aqueles 7 dias da criação da Bíblia, né, em lei da natureza, porque não pode ter mudado a lei da natureza. Segunda coisa. E a terceira coisa que deve ficar bem clara para a gente: Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas, né? Para Deus, o passado e o futuro, olha só, o passado e o futuro são um presente. Significa que ele nunca vai mudar as leis. Nunca, né? É como se a gente quisesse dizer, Deus pode fazer o que quiser. Ele pode até fazer o que quiser, mas ele vai fazer segundo as leis. O que pode acontecer é de a gente não estar entendendo o que ele está fazendo, né? Essa é uma condição. Mas ele, como ele cria constantemente, para ele, 1 milhão de anos os nossos desafios, né, não vão ser tão grandes quanto a gente muitas vezes acha que é. Né? Bom, e eu queria então fazer um pedido. A gente pode entrar lá para a introdução, então? Essa tradução é boa, do Guilom Ribeiro. Eu não sei se vocês sabem, o Guilom Ribeiro, né, ele também é muito ligado à política, né? E ele ajudava o Rui Barbosa nas suas palestras que ele fazia, né? Às vezes nos erros gramáticos, né? E Rui Barbosa fez vamos dizer assim, uma homenagem para Guilherme Ribeiro pela sabedoria do conhecimento que tem esse camarada. Por isso que a tradução dele parece que é muito boa. Então, eu falei que eu ia conduzir, mas eu gostaria que alguém pudesse ler, né? Senão vai ficar muito eu, né? E gostaria assim de que todos participassem, né? Tem alguém que gostaria de ler? A pessoa vai lendo alguns trechos, dá uma parada e a gente comenta. Quem que poderia ler? Quer que eu leia aí? Eu leio. Pode ser. Então, vamos lá. Introdução. A primeira edição publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título o indica, tem ela por objetivo o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou, se quiserdes, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis, por uma certa classe de pensadores. Abundam nas Escrituras esses fatos, e, por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos 2 campos opostos
girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, outros do princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural. Porém, que é o que vale mais. Porém, que é o que vale mais? Admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? Sua rejeição absoluta arrasta da própria base do edifício, ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão por que o Espiritismo conduz tantas pessoas a crenças em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Aí, dá uma paradinha. Então, Kardec está colocando aí, principalmente naquela época, a capacidade das pessoas compreenderem as coisas. E o padrão do pensamento daquela época, muitas vezes, não permitia que fosse claramente assim, aberto, que as coisas pudessem ser assim, esclarecidas, porque não havia um padrão, não havia um conhecimento de tamanha profundidade que pudesse explicar as coisas, né? Muito embora essa questão aí de a gente resumir a vida em geral como Deus, matéria e espírito, é o resumo das coisas. Tudo que existe no universo é isso. E não tem mais do que isso, né? Mas dessas três, vamos dizer assim, dessas três situações, extraindo aí, lógico, Deus e a matéria e o princípio espiritual, o princípio material e o espiritual, disso nasceu tudo isso que nós somos, né? E aí a gente fala assim, bom, um dia a gente brinca até que um dia a gente foi uma ameba, né? Uma ameba, né? Que a gente vai até ver isso mais um pouquinho na frente. Um dia nós fomos isso. E agora a gente é um conjunto de ameba. O nosso corpo, na verdade, é um conjunto de células, né? Uma se entendendo com a outra, né? E olha, então, por isso que às vezes eu acho que vós sois deuses, porque para um cérebro humano controlar um corpo de mais de 3 trilhões de células, não é fácil, não. Para a gente chegar a isso no processo evolutivo que nós tivemos, né? Mas como falar isso para a população, até para o mundo científico, essas coisas aqui? Muitas vezes, na época, principalmente, eles não iam entender, né? Daí a razão, então, porque tanto questionamento, né? Aí foi que entrou o Espiritismo, é isso que ele está dizendo agora. E que foi conduzindo as coisas de uma maneira tão racional, mas que foi levantando o véu devagarzinho, que aí as coisas foram aparecendo, né? Então a gente vai começando a compreender aí, né, um pouco mais, fazendo abstração agora, saindo da matéria para o espiritual. E isso é o que nós precisamos, né? A gente precisa aprender um pouco mais a viver espiritualmente, né? A sair das nossas experiências materiais, excessivamente materiais, para a gente viver um pouco a espiritualidade. E é isso que ele vai comentar agora. Por favor, Sandro, segue. Esta obra é, pois, como já dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegara o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade e, além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão,
seria antes causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares que a escoimam de toda a ideia de misticismo fazem objeto do primeiro capítulo intitulado Caráter da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para este ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Sem embargo, da parte que toca a atividade humana da elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob a tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, então teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino, esse o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Um momentinho, então, Sandro. Então, quando você não estava lendo, eu não sei se vocês estavam percebendo que ele leu lá Revelação Espírita, né? Estava um pouquinho acima. E está em negrito ali, me parece, né? E depois em negrito também o caráter da revelação espírita. Quer dizer que isso daí tem muita importância, né? Muita importância para os estudos que nós vamos começar a fazer aqui, né? Porque é uma revelação que está sendo dada. E ele está dizendo aqui o seguinte, né? Não adianta, os espíritos não iam revelar alguma coisa que nós não tenhamos condição de compreender. Seria a mesma coisa que a gente lembrar de Jesus e falar, olha, não jogue pérolas para os porcos, né? O que ele vai fazer com isso? Não adianta. Então, o que ele está dizendo agora é que chegou a hora, né? Agora vai esclarecer, vai deixar, vamos dizer assim, explícito uma revelação. Entretanto, a gente sabe também que, mesmo tendo a revelação, muitas vezes a gente tem dificuldade para compreender. E a nossa compreensão só vai aumentando, ela vai preenchendo, né? Vai se corporificando na medida que a gente estuda, pensa, questiona, para que a gente tenha mais profundidade. E para isso, a gente está sendo assessorado, segundo o Kardec, por muitos espíritos, né? Porque essa revelação aqui, é o que ele fala assim, generalidade e concordância do ensino, mas por exemplo, se eu pego a minha opinião pessoal e generalizo, não está certo, né? Eu tenho que encontrar nós temos que encontrar para entre nós, a gente trocar uma ideia, pelo menos entre nós aqui, e as pessoas, a gente discutir, chegar a um ponto comum de acordo sobre. Aí sim a gente pode dizer que a gente pode generalizar, porque senão não dá. O meu pensamento eu não posso generalizar, né? Porque precisa ter a concordância do ensino, né? E é isso que ele está dizendo, porque os espíritos, né, trouxeram uma revelação e ela tem força justamente por causa dessa concordância, né? Porque não é só a ideia, mas é a forma como ela está sendo entregue para nós, né? Para que os encarnados, como nós e mesmo os espíritos que estão nessa parte de progresso espiritual entre a reencarnação e a encarnação, né, pudesse ir adquirindo essa consciência aqui. Seguindo. Ó, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, introduzir, pelo amor de Deus, fica à vontade, né, para colocar. É só uma lembrança que eu lembrei agora porque falou exatamente de hora de saber as coisas. Isso vem a calhar. A gente fazia um estudo na Maria Alice, lá na casa dela, de domingo.
Eu não sei se você ia, Celso, acho que ia também. A nossa turminha se reunia lá, né, para fazer os estudos de domingo do livro dos Espíritos. E eu lembro que a Andrea começou a questionar outras coisas, mais ela queria saber mais, ela queria mais informação que a gente podia entender. E o Espírito falou: ainda não está na hora. Contente-se com aquilo que vocês têm. Quando vocês souberem tudo isso que vocês já estão recebendo, mais informação vão chegar. É o que está dizendo aí, né? Tem hora para tudo e o nosso entendimento é conhecido por eles, mais precisamente, mais do que nós mesmos. Então, acho que chegou a hora da gente saber direitinho sobre a Gênese, muito embora a gente já leu, mas eu perdi o começo, talvez não era a minha hora ainda. É por isso que a gente fala, né? Uma coisa é ler, outra coisa é estudar, né? A outra é você trocar ideia, você ir aprofundar. Tem certas coisas que a gente precisa, tem agora certas palavras que eles usam aqui, mas que a gente tinha que procurar saber por que eles usam aquelas palavras, aquele jeito de escrever, porque muitas vezes por trás disso tem uma coisa que a gente não está enxergando, né? Mas para aquele que, como diz lá quase lá no penúltimo capítulo do Evangelho, lá, né? Bater e abrir-vos lá, né? Procurar e aí vai encontrar. Mas se a gente aqui não questiona, não faz, porque você já viu? Eu mesmo e muitos de vocês e nós aqui tem uma mania assim, eu acho isso. Ó, vou te falar uma coisa, o Kardec não tinha esse negócio ele não falava a palavra eu acho. Quando ele falava, ele tinha certeza daquilo que ele falava, né? Então, por isso que o Livro dos Espíritos é cheio de pergunta. E eu digo sempre, né, que o Livro dos Espíritos não é um livro de resposta, é um livro de perguntas. Agora, se nós não temos pergunta nenhuma, como é que a gente vai aprender as respostas? Se eu não tenho dúvida, como é que eu vou fazer? Né? Eu não consigo armazenar em mim uma questão que eu não fiz. É mais difícil. Então, quando a gente está estudando livros, todos os livros aí, tem que ter uma coisa que vai surgir na minha cabeça e vai surgir na dúvida. Aí a gente pergunta e vai. Né? Às vezes tem pessoas que têm a mesma dúvida que o nosso, pergunta e eu já aprendo, lógico, tem isso daí também. Mas é importante que a gente tenha questões, né? E o Kardec vai provar isso um pouquinho mais na frente. Lá no primeiro capítulo a gente vai perceber isso daí, né? Isso que é importante. Porque, como é que Kardec tinha tanta certeza? Porque É, primeiro ele fazia várias perguntas diferentes para ter o significado global. Depois, ele perguntava não para um espírito, mas para muitos espíritos, e, e através de vários médiums, para não ser opinião pessoal. Uma vez eu estava dando aula para a criançada e a criançada fizeram isso comigo. A professora tinha escrito exceção na lousa. E a criançada falou, tá estranha essa palavra, escrita exceção. Aí eles perguntaram para todos os professores, inclusive para mim, como escrevia exceção. Aí, quando todo mundo escreveu da mesma forma, deve estar certo, né? Todo mundo está falando que escreve da mesma forma, deve estar certo. Mas eles falaram, mas está escrito. Desconfiaram. É isso que a gente tem que fazer, desconfiar da primeira resposta. E indo para poder ver a opinião de todo mundo, do coletivo. isso aí. Vamos seguir lendo, então. Vamos ler. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, ademais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que tem dito. Pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também
o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como Coela se dá. O Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo, geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases o livro assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos, por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto, de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisando porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Este, o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, porque jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos, com toda a verdade, dizê-la segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista,